clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo saiu vitorioso nesse confronto, 1-0, meio chorado ali, mas foi um bom jogo, né, galera? Foi um jogo muito animado, movimentado, estádio cheio, arquibancada animada, as duas torcidas compareceram e fizeram grandes festas. Eu quero começar com o Vini, porque ele esteve presente. Eu quero saber, em loco, antes da gente falar de time A e B, sobre o jogo no geral. Sobre o confronto, sobre o clássico, o que você achou desse domingo de clássico aí no Maracanã? Cara, foi um jogo maneiro de se assistir, como disse o Lucão aqui. Foi um jogo movimentado demais, né? Lá e cá. Mas é aquela parada, né? Nem sempre o time que joga melhor sai vencedor. E foi o caso desse clássico. Foi um jogo muito lá e cá, mas o Flamengo só consegue sua primeira finalização ao gol a partir dos 22 minutos, né? E tal. Então, tipo, o Vasco teve superioridade nos números que são os números que... efetividade, né? Além de chutes travados, escanteios a mais, faltas a mais. Então, tipo, o Vasco pressionou mais o Flamengo. O Flamengo começou a tomar as rédeas do jogo a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. E aí, dos 30 minutos do primeiro tempo até o final do jogo, só deu o Flamengo. E aí, no segundo tempo, o Vasco retoma, né, o futebol que tinha apresentado no começo do jogo. E aí, joga bem durante o segundo tempo todo, até as substituições. Até as substituições o Vasco foi dominante. Depois que tem as substituições, esquece, o Flamengo volta a jogar melhor, até porque aí acho que bate um pouco nas lesões que o Vasco, dos jogadores que o Vasco teve, né? As faltas que fizeram Rossi, o ponta-direita não goleiro do Flá, que também fez uma absurda partida. O Rossi, o ponta-direita, e também o Marlon Gomes no meio-campo. Foram jogadores que fizeram falta, porque se você for pegar nas substituições, aí você vê a diferença, né, de qualidade do elenco. O Vasco entrou com Jair, que é até um bom nome, né, um bom volante, mas aí Orediano, Eric Marcos, são nomes que não agradam tanto a torcida, né? Eric Marcos só entra na fogueira, só entra em jogo de clássico, então quando o time tá perdendo, e o Orediano então nem se fala, e o futebol dele continua lá na Argentina. Acho que tem que pagar a passagem aí o Vasco pelo futebol dele vir também, que aí eu acho que as coisas vão começar a dar certo, né? E o Flamengo, na qualidade a gente não precisa nem falar, né? Está aí o Pedro, entra o Gabigol, então tipo, a qualidade não cai. Entraram Cebolinha, que é um nome não tão agradável para a torcida do Flamengo, mas é um cara que faz a diferença, tem velocidade. Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique, sai Arrascaeta, entra Everton Ribeiro. Então, tipo, a partir das substituições, deu a entender que o Flamengo foi superior naquele período ali, por mais que o Vasco tivesse superioridade no segundo tempo. E aí o Flamengo acha um gol com o Gerson, uma bola desviada. Um pouco de azar também, infelizmente, mas é isso. Foi aquele típico jogo que se fosse 0-0 tava ok, se fosse 1-0 Vasco tava ok, e se fosse 1-0 Flamengo também ok. Acho que foi tranquilo, foi um jogo bem animado de se assistir. Eu achei bem emocionante até o final da partida. Ainda tava aquele, o Vasco tá tentando empatar. Foi um jogo bem corrido, cara, bem animado mesmo. Clássicos cariocas geralmente são assim, né? São jogos bem movimentados. E uma coisa que eu acho que faz muita diferença é o Maracanã dividido com as duas torcidas, coisa que a gente não vê em outros estados aqui no Brasil, infelizmente. Em São Paulo, no Rio a gente não tá vendo isso, né? Em São Paulo, em Minas até tem, mas aí a porcentagem, igual acontece aqui no Rio, no Newton Santos, ou quando são times que têm diretorias meio brigadas, tipo Vasco e Fluminense, mas geralmente os jogos do Flamengo, assim, Flamengo e Vasco, Fla-Flu, é meio a meio. Em São Paulo nem torcida visitante tem clássico, né, só a torcida única. E, isso fica muito maneiro, porque fica agradável de ver, né, cara? Tem aquela sensação de que as duas torcidas estão ali empurrando o seu time do seu estado, o seu time do coração, isso faz muita diferença. E essa diferença transparece no campo, né, cara? Foi um jogo onde as duas torcidas estavam empurrando seus times, o Flamengo tentando atacar da forma que devia, o Vasco era um time que estava mais necessitado de vencer essa partida que o Flamengo. O Flamengo jogou com menos responsabilidade, jogou com freio de mão puxado, assim, não teve aquela intensidade, e o Vasco veio pra cima, irmão. O Vasco veio pra cima a todo momento, isso ficou claro na partida, ficou nítido a vontade superior do Vasco e que transpareceu no jogo, né? O Vasco teve mais posse de bola, chutou mais vezes ao gol, e o Flamengo foi naquela bolinha ali, numa boa jogada do Flamengo, que saiu jogando lá de trás, no toque de bola,
e sai o gol do Gerson que desviou e entrou. E o Vasco, a bola desviava, vai pra fora, o Wesley tirou, é bola que o Rossi pega na pontinha do dedo, e o Flamengo, num chutinho safado, abriu o placar e segurou o resultado, né, Arthur? Cara, vou te... Eu olhei o Vini, que o Vini tá rindo, me deu vontade de rir. Mas vou falando sério agora, queria falar um pouco sobre essa partida, falando sobre o Flamengo ainda, sobre o Tite, cara. Porque eu acho que, óbvio, ainda não dá pra gente ver, as mudanças táticas e filosóficas do Tite dentro de campo, até porque são 2 partidas e 2 semanas de treino, é muito pouco pra gente ver ainda. Mas eu acho que no elenco do Flamengo já tem uma mudança de postura e de motivação que é muito nítida nos atletas, cara, porque com o Jorge Sampaoli, em alguns momentos a gente viu um Flamengo muito perdido em campo, jogadores andando, pareciam estar meio acuados, sempre com a cabeça baixa, um mental muito frágil, e o Tite é muito bom nessa gestão de pessoas, todo mundo que trabalhou com ele fala sobre isso. Ele é o cara que, se você for pro banco, ele vai te chamar, vai olhar no seu olho e vai te explicar o porquê você foi pro banco, por que você vai começar como titular. Ele gere muito bem esse elenco. E eu acho que isso já pode ser percebido, tanto que, mesmo que o Vasco fosse superior durante boa parte do primeiro tempo, o time do Flamengo não se desespera. Os jogadores entendem que ali na beira do campo você tem um líder e um cara que vai te comandar e que, teoricamente, vai te levar até o melhor lugar. Ele vai extrair o melhor de você. Um exemplo disso é a jogada do gol, que foi uma jogadaça do Flamengo, a bola vindo lá de trás, vários jogadores, se eu não me engano, 8 jogadores tocam na bola. Você tem um ótimo passe do Thiago Maia, que raramente a gente vê um passe desse, e uma ótima ultrapassagem do Gabriel, que raramente faz esse movimento também. Você tem 2 jogadores participando da mesma jogada que estavam em baixa no time do Flamengo, a torcida pegando no pé, todo mundo queria o Thiago Maia fora, longe do Flamengo, Gabriel no banco, em má fase, todo mundo falando que ele estava gordo, enfim. E essa jogada sai, a bola rebate, pega no Gerson, que possivelmente, junto com o Pulgar, é o principal jogador do Flamengo nesse segundo semestre, desde que ele voltou da seleção. Ele voltou jogando muita bola, a gente já comentou isso aqui algumas vezes. E, cara, gostei do jogo, tá? O Flamengo não foi brilhante, não foi um time, assim, caramba, que supra-sumo técnico, mas fez o que precisava. Eu concordo com o Vini quando ele fala que, cara, se fosse 1-0 Vasco, ia ser justo também, porque o Vasco jogou melhor do que o Flamengo. E eu acho que isso é até um respiro pro Vasco em relação à atuação, não em relação ao resultado, claro. Mas se fosse um empate também, 1-1, 0-0, ia ser justo, porque foi um jogo extremamente movimentado. Achei um resultado justo, um jogo justíssimo, cara, um jogo muito divertido. Isso que eles falaram, foi um jogo gostoso de assistir. Aquele jogo que, tá fazendo um churrasco pros parceiros, o jogo tá passando ali, geral para, belisca uma paradinha, assiste, muito bom. Mas uma coisa que eu reparei já, seguindo seu raciocínio da mudança já do Tite no Flamengo, que não é tão notável ainda, mas uma coisa que já transparece aí, é a transição do Flamengo, que com o São Paulo isso não existia, era pegar a bola ali atrás, ficar tentando lançamentos malucos, bola longa, chutão pra frente. Você viu o próprio gol do Flamengo, o Flamengo sai tocando com calma, procurando espaço, bola de pé em pé, chega lá na frente, o Gabigol voltando a fazer aquele facão tradicional dele, passando por trás da zaga, recebe a bola, cruza, e o Flamengo conta com a sorte também da bola sobrar certinho no pé do Gerson, ele chuta, a bola desvia e entra. E uma boa partida defensivamente também do Flamengo. Alguns momentos o time até dava espaço ali pro Vasco, mas também porque o Vasco estava naquela pressão maior. Mas, bem postado o time na zaga, tirando bolas. O Fabrício Bruno fez uma partidaça, conseguiu marcar muito bem o Verratti. O Verratti não teve paz ali com o Fabrício Bruno durante a partida. Teve até aquele momento que eles discutiram ali, isso foi até engraçado, mas no final eles se acertaram. O Fabrício Bruno falou que ia pegar ele lá no condomínio onde eles moram, que eles são vizinhos. Vocês viram a dublagem? Caraca, o Fabrício Bruno ameaçou ele, filho. Falou que vou te pegar lá no condomínio, mas no final ficou tudo certo. Acontece, né? Dentro do jogo, campo, mano. Ficou dentro de campo. Isso dentro de campo, os dois querendo ganhar. Mas, cara, bom jogo. Flamengo aí pegando mais o estilo do Tite. E ele que na coletiva foi perguntado sobre isso, se o Flamengo já tá ganhando características dele. E ele falou que tem que ser ao contrário, que ele tem que ganhar essa característica do Flamengo. Ele tem que assumir essa característica e jogar no estilo do Flamengo. Não o Flamengo jogar no estilo do Tite. Sim. Claro que o Tite é um bom falador, né? Já falei, essa torcida já fica... Todo mundo já fica completamente... Eu ia falar isso. Mas enfim, e aí, Vini? Fala então. Cara, o Tite tem esse jeito, né, de iludir as pessoas com a forma que ele fala, né?
Ele é aquele famoso fala tudo, mas não fala nada no final de tudo. E acaba iludindo os outros. É o famoso político, né? Ele sabe bem da politicagem e acaba iludindo as pessoas. Isso aí é notório. Mas aos poucos o Flamengo tem sim, tendo a cara do Tite. E como o Arthur já trouxe em outras lives, tem várias vertentes do Tite, né? Dentro da seleção, Corinthians de 2015, Corinthians de 2011. E se a gente for analisar friamente qual Tite o Flamengo tem no momento, é o Tite de 2011, aquele Tite que jogava pelo resultado e não pelo futebol vistoso, bonito, lindo. Foi assim contra o Cruzeiro, o Flamengo achou os 2 gols, e foi assim contra o Vasco também, o Flamengo achou o gol. Essa é a verdade. Em um lapso ali, né, de boa jogada do Gabriel, acabou contando com a sorte da bola vindo no pé do Gerson e não ter ninguém marcando o Gerson, né, desatenção ali da parte defensiva do Vasco,